Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa imersão em inglês jurídico. E eu preparei 3 aulas super interessantes, com muito conteúdo, em que eu extraí aí pontos essenciais do inglês jurídico, e é uma grande alegria compartilhar com vocês. Eu sou Laiana Martins, sou advogada pela OAB Paraná, agora pela OAB do Distrito Federal e pelo WA Legal Board, que é aquele órgão parecido com a OAB lá do estado, na Austrália, onde eu moro. E na Austrália, eu atuo nas cortes australianas com relação ao direito australiano. Mas antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Na minha casa, eu sou a 3ª geração de advogados. Meu avô é advogado, pai e mãe são advogadas. Então, eu cresci nesse ambiente jurídico, sempre soube o que eu queria fazer. Eu queria ser advogada e professora. Então, ali no começo, eu fui para a faculdade de Direito, saí ali do high school direto para a faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, eu passei na OAB ali no meu último semestre. Então, as aulas terminaram em dezembro. Em fevereiro ali eu já comecei a advogar com 21 anos, super nova, iniciei a carreira bem nova, bem jovem. E também sempre fui muito aventureira, daquelas, exploradoras de colocar uma mochila nas costas e viajar o mundo sozinha e explorar. E em uma dessas viagens eu fui parar lá na Austrália e simplesmente me encantei com aquele lugar. Eu poderia falar aqui, horas, porque eu gosto tanto da Austrália, mas esse não é o assunto de hoje. E depois dessas férias voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive o que eu chamo aí de quarter life crisis, que é as crises dos 25 anos de idade, quando você está pensando aí o que eu vou fazer da minha vida. Eu já tinha 3 anos de experiência como advogada, trabalhava no escritório ótimo, tive ótimos mentores, mas pensava assim, será que eu quero fazer mais, eu quero explorar o mundo, eu quero aprender outros idiomas, conhecer outras culturas, ficava com aquilo na cabeça. Então eu decidi, eu vou largar o meu emprego e vou passar na Austrália aí de 6 meses a 1 ano no máximo para aprender inglês e vejo o que acontece, depois eu decido o que eu vou fazer da minha vida. E na Austrália eu fiquei aí, 6 meses, 1 ano, a proficiência em inglês aí veio com 1 ano e meio, mais ou menos, e no meu segundo ano, aí no final desse meu, ali pro meio, final desse segundo ano, eu já sabia que eu queria morar lá, que eu queria muito migrar para a Austrália, e fui até uma dessas agências de imigração, dessas agências de intercâmbio, para dizer, para ver quais são as chances, quais são as possibilidades, para eu migrar para a Austrália. E chegando lá eu falei assim, olha, eu sou advogada no Brasil e eu gostaria muito de ser advogada aqui, quais são as minhas opções? E o rapaz que me atendeu, ele olhou assim para mim e falou assim, olha, eu trabalho nessa indústria há muitos anos e eu nunca vi ninguém, ser advogado aqui na Austrália. Ele falou assim para mim, a faculdade de Direito aqui na Austrália é muito difícil para os australianos. E eu lembro que ele falou assim também, imagina o tempo que você vai levar para adquirir um vocabulário jurídico. Eu, depois de receber esse balde de água fria, fui para casa, fui pensar, mas nunca desisti, continuei indo atrás do meu objetivo. E na época, eu não pude responder para ele. Mas hoje eu poderia dizer, olha, eu vou levar 6 anos na faculdade de Direito, mais 1 ano na escola de advocacia, mais aí 8 anos de experiência na Austrália, trabalhando na área jurídica. Daí eu acho que o meu vocabulário jurídico vai estar legal, vai estar bacana, depois de tudo isso. Então, hoje é uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com vocês, para que outras pessoas levem muito menos tempo do que eu levei. Senhoras e senhores, eu quero que vocês aproveitem muito a nossa imersão jurídica e, principalmente,
foquem no objetivo final, no objetivo principal e façam o que tem que ser feito até vocês alcançá-lo. Então, o inglês jurídico é o primeiro passo. Tenham todos uma ótima aula! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da nossa imersão em inglês jurídico. E nessa nossa primeira aula, nós iremos falar aí um pouquinho sobre o sistema jurídico common law, que é aquele sistema utilizado pelos países de língua inglesa. E para você que trabalha com direito internacional, para você que quer se qualificar aí como advogado em um país de língua inglesa, ou para você que quer fazer um curso de extensão na área do direito em um país de língua inglesa, para essas pessoas, a matéria da nossa aula é o seu dia a dia, é o básico. Vocês verão o assunto da nossa aula serão coisas do seu dia a dia. Agora, para você que tem um escritório no Brasil e quer atender melhor, quer falar inglês com mais proficiência, com mais qualidade, melhorar a sua comunicação com seus clientes no exterior, ou para você que é intérprete, para você que é tradutor, você provavelmente deve estar se perguntando, mas para que eu preciso saber disso? Para que eu preciso aprender e entender o sistema jurídico dos países de língua inglesa se eu só quero me comunicar melhor? Eu não vou atuar lá. Eu quero me comunicar melhor em inglês com os meus clientes internacionais. Eu posso te garantir que conhecer o sistema jurídico common law e aprender um pouco mais sobre esse sistema irá representar aí a base, o alicerce do seu inglês jurídico. Será o fundamento. A partir daí nós iremos ter outros módulos e seu conhecimento com relação ao inglês jurídico irá aí se consolidar e aí se construir e você irá entender tudo com muito mais facilidade. E não só isso, o sistema jurídico common law, existem vários institutos e princípios que não há exatamente uma tradução literal de alguns institutos para o sistema jurídico civil law ou vice-versa. E quando você conhece essas diferenças entre os dois sistemas jurídicos, você pode entender melhor, se comunicar melhor, e a tradução, a comunicação ficará muito mais eficiente. Além disso, quando você está aprendendo um vocabulário novo, quando você está aprendendo aí uma nova língua e em uma matéria específica, não adianta você decorar o dicionário e aprender aí o significado de um monte de palavras, porque nosso cérebro não funciona assim. Você não irá gravar um monte de palavras lendo o dicionário. Nós aprendemos de forma contextualizada e é assim que nós iremos fazer aí na nossa imersão. Nós vamos aprender aí vários institutos, várias palavras do sistema jurídico common law, mas de uma forma contextualizada para facilitar o aprendizado. E ainda, na nossa imersão, você conhecerá muitos da cultura jurídica dos países de língua inglesa. Então, será uma imersão total aí na cultura desses países e você aprenderá aí como que os advogados utilizam os precedentes judiciais para fundamentar os seus arguments, os seus pleadings, as suas submissions e como os juízes utilizam aí case law, essas decisões judiciais, na hora que eles estão fundamentando as suas decisões judiciais. Sem mais demoras, né? Vamos aqui à nossa matéria de hoje.
Vamos iniciar aí a nossa imersão. Então, como todos nós sabemos, os países possuem as suas normas jurídicas, que são aquelas regras que foram elaboradas aí para regulamentar o convívio social das pessoas, né, dos indivíduos. E essas normas jurídicas, elas normalmente são organizadas aí através de um princípio unificador, de um sistema jurídico. Então, um sistema jurídico, eu posso dizer que é essa forma como as normas jurídicas são organizadas, como ele serve aí para sistematizar, para organizar as normas jurídicas de um país. E dentre os sistemas jurídicos existentes no mundo, 2 sistemas jurídicos se destacam pelo grande número de países que eles abrangem. E o primeiro sistema jurídico que nós iremos falar de hoje é o sistema jurídico Common Law, que é aquele sistema jurídico dos países de língua inglesa, de grande parte aí dos países, diria aí do Canadá, dos Estados Unidos, do Reino Unido, dos países do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, né? Vários dos países de língua inglesa utilizam o sistema jurídico Common Law, e ainda outros países que, apesar de não terem o inglês como sua primeira língua, são ex-colônias britânicas, como, por exemplo, Índia, Singapura, Malásia. Esses são só alguns exemplos dos países que utilizam o sistema jurídico Common Law. E o sistema jurídico Civil Law é aquele que nós utilizamos aqui no Brasil, aquele utilizado na América Latina, nos países da América Latina, em grande parte da Europa, Portugal, Espanha, Alemanha, ali, Itália, França. Todos esses países, eles utilizam o sistema jurídico Civil Law. E o sistema jurídico Common Law é aquele sistema jurídico onde não há uma predominância de leis escritas. Quando eu falo leis escritas, eu estou me referindo àquelas leis que são elaboradas e aprovadas pelo poder legislativo. E no sistema jurídico Common Law, grande parte das leis, elas são não escritas ou chamadas também de leis costumeiras, em que as normas jurídicas, essas regras jurídicas, elas se encontram em decisões judiciais, em decisões aí elas vêm aí das decisões do poder judiciário. E isso quer dizer que não existem leis escritas, aquelas leis elaboradas pelo poder legislativo no sistema jurídico Common Law? Não, isso não quer dizer que não existam leis escritas, porém a predominância são de leis não escritas. E as leis escritas, normalmente regulam situações particulares e circunstâncias específicas, como, por exemplo, nós temos uma lei que regula o contrato de compra e venda de imóveis, contrato de seguro, contrato dos planos de saúde, contratos bancários. Existem diversas leis que regulam situações específicas, mas a teoria geral aí dos contratos, por exemplo, a teoria geral da responsabilidade civil, ela toda é encontrada em decisões judiciais. Então, o que eu costumo dizer, né, no sistema jurídico Common Law, primeiro nasce o conflito, depois desse conflito nós temos a decisão desse conflito. Essa decisão, ela vai gerar aí uma norma jurídica, uma regra jurídica de aplicação geral a partir daquela decisão. Então, extrai-se aí os elementos de fato e os elementos de direito da decisão judicial daquele conflito específico e nasce aí uma lei não escrita, uma decisão judicial com força normativa. Enquanto no sistema jurídico Civil Law, por exemplo, nós temos uma lei geral, uma lei de aplicação, um comando geral, uma lei abstrata aí que visa regulamentar uma variedade de situações posteriores. Então, enquanto no sistema jurídico Common Law, primeiro nós temos o conflito, do conflito nasce a lei. No sistema jurídico Civil Law, nós temos primeiro aí uma lei
e após nós temos um conflito, e aquele conflito ele vai ser resolvido a partir das leis, desses comandos gerais regulamentadores. E um exemplo disso é, por exemplo, a UK Right of Third Party Act, que é uma lei de 1999 que trata do terceiro beneficiário em um contrato. Então, esse assunto, né, sobre os terceiros beneficiários de um contrato, esse assunto ele vem sendo discutido aí por muitos anos nas cortes inglesas, e somente ali em 1999 foi que o Poder Legislativo elaborou uma lei e essa lei então passou a regulamentar os conflitos aí relacionados a essa matéria. Então nós tivemos aí um primeiro conflito com relação aos terceiros beneficiários de um contrato. Nós tivemos aí várias decisões judiciais que falavam aí, que tratavam desta mesma matéria, e só em 1999 que foi aí elaborada e promulgada uma lei que tratasse desta matéria. Então, no sistema jurídico civil law, nós temos aí primeiro um comando geral, uma lei, uma regra jurídica que nasce aí a partir desse comando geral abstrato que tende a regular uma situação particular específica. Enquanto no sistema jurídico como law, nós temos aquela decisão judicial daquela circunstância particular e específica, que a partir daquela decisão nasceu uma regra jurídica de aplicação posterior, geral, e a partir dali, futuramente, pode ser que aquelas decisões ali se tornem uma lei escrita, aprovada e elaborada pelo Poder Legislativo ou não. Depende muito da matéria. E você provavelmente vai me dizer, sim, Laiana, eu já entendi. O sistema jurídico common law é aquele utilizado nos países de língua inglesa. E o sistema jurídico civil law é aquele utilizado aí, adotado pelos países da América Latina, grande parte da Europa. E essa palavra common law, o que significa isso? Qual que é o sentido, qual que é o significado exato desta palavra? E aqui no nosso curso, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a palavra common law com dois sentidos diferentes, dois significados. E o primeiro significado é o sentido de judge-made law, ou seja, lei feita pelo juiz, pelo poder judiciário. Então, quando eu utilizo a palavra common law, como, por exemplo, eu digo o common law da época, eu estou me referindo a essa lei em que as regras jurídicas elas se encontram em decisões judiciais. E aqui eu abro um parêntese para a palavra law, porque no âmbito jurídico nós não utilizamos a palavra law com o sentido de lei. Quando nós queremos utilizar, quando nós estamos nos referindo a uma lei, e eu falo aquela lei no sentido de uma lei elaborada e aprovada pelo Poder Legislativo, eu utilizo as expressões statute, ou ainda a palavra act, ou ainda legislation, e eu normalmente deixo a palavra law para se referir ao direito. Então, eu utilizo palavras como contract law, é o direito dos contratos, or civil procedure law, é o direito do processo civil. Então, law significa mais direito no âmbito jurídico, e statute, legislation, act são palavras que significam aí lei, aquela lei escrita. E então o primeiro significado da palavra common law significa judge-made law, que são aquelas leis elaboradas aí pelos juízes, são leis não escritas, são leis em que as regras jurídicas se encontram em decisões judiciais. E o segundo significado da palavra common law significa
o sistema jurídico, ou seja, é como essas normas jurídicas, como essas leis não escritas são organizadas, são sistematizadas. Então, se eu falo, por exemplo, um país que adota o common law, significa o sistema jurídico daquele país. E se eu falo é uma matéria de common law, eu estou me referindo a uma matéria de judge-made law, ou seja, uma matéria em que a fonte imediata daquela matéria, ela se refere a decisões judiciais. As regras jurídicas estão encontradas em decisões judiciais. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. E na nossa segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do precedente, the doctrine of precedent. E eu quero que vocês pensem aqui comigo, né? Se nós estamos tratando aí desse sistema jurídico em que boa parte das normas jurídicas, das leis, elas não são escritas. Essas leis, elas se encontram aí, as regras jurídicas se encontram em decisões judiciais. Então, a maior dificuldade, você pode notar aqui desse sistema jurídico é obter o quê? Consistência nas decisões judiciais, obter previsibilidade e, consequentemente, obter segurança jurídica, que é importante para qualquer sistema jurídico, não é mesmo? E quando eu falo em segurança jurídica, a segurança jurídica do sistema jurídico common law, ela é viabilizada pela teoria do precedente, ou, se você preferir, a versão em inglês, the doctrine of precedent. E a teoria do precedente, ela diz que elas são essas regras que dizem que as decisões judiciais proferidas por cortes hierarquicamente superiores, elas devem ser seguidas pelas decisões judiciais de cortes inferiores. Então, mesmo que o juiz aí não concorde com uma decisão que foi proferida, com uma interpretação elaborada aí pelo tribunal, por uma corte de segunda instância ou acima, ele deve seguir essa decisão judicial em processos semelhantes. E qual que é o objetivo da teoria do precedente? É obter consistência jurídica, consistência das decisões judiciais, previsibilidade e segurança jurídica. Daí você vai me falar assim, Laiana, então um precedente é uma jurisprudência, não é mesmo? Não é um precedente, não é sinônimo de jurisprudência, precedente não é sinônimo de súmula judicial. Por quê? Para que a gente tenha uma jurisprudência, uma súmula, nós precisamos do quê? De mais de uma decisão no mesmo sentido. E o precedente não. Uma única decisão judicial já é o suficiente para aquela decisão para que aquela decisão tenha uma força normativa. Então, enquanto uma jurisprudência ou uma súmula são necessárias várias decisões no mesmo sentido, um precedente, uma única decisão é o suficiente para que aquele precedente tenha uma força normativa e seja uma fonte imediata de direito. Então, mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse conceito de precedente. O que é um precedente? E aqui eu abro um outro parêntese, que a palavra precedente, ela também pode ser chamada de authority. Nos Estados Unidos, eles utilizam muito essa palavra authority como sinônimo de precedent, e Inglaterra, países do Reino Unido, Austrália, eles utilizam mais a palavra precedent, mas em todos os países do sistema common law, se você falar precedent or authority, as pessoas irão entender. Então, eu trouxe aqui um conceito de alguns autores brasileiros, Didier Oliveira e Braga, e ele diz que precedente
é uma decisão judicial tomada à luz do caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. O que significa tudo isso? Então, vamos entender um pouquinho melhor aí cada parte aí desse conceito. Então, ele fala aqui, uma decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, então, uma única decisão com relação a uma circunstância específica, a um caso específico, cujo elemento normativo, quando ele fala elemento normativo dessa decisão judicial, ele está se referindo aí aos elementos de fato, os elementos de direito, aquela parte daquela decisão judicial que irá vincular uma na outra, que vai ficar mais claro esse conceito mais adiante na aula de hoje. E ele diz aqui, pode servir como diretriz. Esse pode servir, e por que ele falou pode servir e não deve servir? Porque nós temos dois tipos de precedentes. Nós temos os binding precedents, que são os precedentes vinculantes, e temos os persuasive precedents, que são aqueles precedentes persuasivos. Os binding precedents são aqueles de aplicação compulsória em casos semelhantes, em juízos inferiores, e os persuasive precedents são aqueles precedentes de aplicação discricionária. Então, quando ele fala precedent, quando nós estamos falando de precedente de forma geral, ele pode se referir tanto a um binding quanto a um persuasive precedent. E uma dúvida muito comum é o que forma um precedente, qual que é a parte ali da decisão judicial que forma um precedente, um binding precedent, um precedente vinculante, por exemplo. E para a gente entender um pouco melhor, aqui eu trouxe um conceito bacana que eu tirei de um paper da Stanford. No paper, um paper que chama Precedent and Analogy in Legal Reasoning, que essa parte aqui é Pure Legal Reasoning, é aí o coração ali dessa parte de Legal Interpretation, Legal Reasoning. Aí a gente está indo aí na raiz do Common Law. E nesse paper, os autores, eles dividem uma decisão judicial em 5 elementos. E quando eu falo 5 elementos, eu não estou me referindo aos elementos de uma sentença, que é o relatório, fundamentação, dispositivo. Esses são elementos da substância, ali, do conteúdo da decisão judicial. E esses 5 elementos são os facts, que são os fatos, o que ocorreu naquele caso, a legal issue, qual que é a pergunta que as partes querem que a corte responda, qual que é o conflito, geralmente envolve uma pergunta, qual que é a legal issue, qual que é a questão levada até as cortes. Nós temos aí o ruling. O ruling é a regra jurídica aqui. O ruling também é utilizado aí como sinônimo de decisão judicial em alguns casos, mas aqui o ruling é a regra jurídica, aquela do que foi extraída aí do precedente da decisão judicial. Temos o reasoning. Reasoning são os motivos pelo qual o juiz aplicou aquela determinada regra jurídica àquele caso. E nós temos o result. Result é quem ganhou, quem perdeu a ação, o pagamento de honorários, custos processuais e etc. Então, nós temos aí esses 5 elementos da decisão judicial, de uma legal decision. E o que forma um precedente? O que forma um precedente é os fatos daquele caso aplicado à regra jurídica. E o que faz com que um precedente seja vinculante a outra é exatamente aí essa parte da decisão em que o juiz aplica a regra jurídica àqueles fatos específicos. Então, os fatos, eles vinculam uma decisão a outra, sim, os fatos são importantes para o binding precedent, da mesma forma que a regra jurídica também é importante.
Então, o que faz com que uma decisão judicial seja vinculante à outra é essa parte aí da decisão que nós chamamos de ratio decidendi, que é a regra jurídica aplicada aos fatos. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, vamos analisar um caso super interessante, para a gente entender melhor aí um pouco dessa legal interpretation. E eu trouxe aqui o caso Bolton versus Stone, um caso de 1951 da House of Lords, que é aquela corte que foi substituída pela UK Supreme Court. Então, ela é aí a corte, corresponde aí hoje em dia à corte mais alta hierarquicamente do Reino Unido. E o que aconteceu nesse caso, Bolton versus Stone? Então, aqui eu tenho a senhorita Stone. Senhorita Stone, ela morava em uma casa ali próxima a um estádio de cricket. E, para quem não sabe, cricket é um esporte muito parecido com o beisebol. Então, envolve aí uma pessoa com bastão, outro jogando uma bola e outro rebate uma bola com o bastão. Então, ela estava parada na frente da sua casa certo dia e uma bola foi lançada de dentro do estádio e atingiu a senhorita Stone. E ela se machucou, teve ferimentos e o que a senhorita Stone fez? Ela entrou com uma ação contra os dirigentes do estádio, aqui no caso, os dirigentes desse estádio de cricket. Então, the plaintiff, aí a senhorita Stone, started proceedings. Ela iniciou aí uma ação contra o defendant, o estádio de cricket. E o que a senhorita Stone queria? Ela queria compensation, ela queria damages, ela queria ser indenizada pelos prejuízos causados. E para isso, ela alegou negligência. She argued negligence. Argued aqui no sentido de alegar negligência. She argued negligence. E ela falou assim, olha, eles foram negligentes, os dirigentes responsáveis do estádio foram negligentes porque eles não tomaram as devidas providências para prevenir que aquele acidente ocorresse. Então, eles descumpriram o seu dever aí de cuidado. They breached their duty of care. E, por outro lado, o defendant, né, o estádio, eles disseram que eles não descumpriram nenhum dever de cuidado. They did not breach the duty of care. Por quê? Quais que foram os argumentos do estádio? Eles disseram que, primeiro, no estádio haviam 2 telas de proteção, uma de 5 metros de altura ali ao redor do estádio e uma ao redor do campo e uma outra tela de proteção de 3 metros de altura ao redor do estádio, ali em cima do muro. Então, ele disse que eles não descumpriram, eles tomaram, sim, providências para evitar que aquele acidente ocorresse. E eles ainda juntaram aí prova testemunhal de vizinhos que disseram que aquele estádio funcionava ali por mais de 30 anos e durante todo esse tempo de funcionamento do estádio nunca houve nenhum tipo de acidente parecido. Uma bola foi lançada para fora do estádio apenas 5 ou 6 vezes. E ainda alguns telespectadores que estavam presentes no momento em que a bola foi lançada disseram que aquela jogada em especial, aquela jogada específica, se tratava de uma jogada excepcional, uma coisa que você não vê aí todos os dias no estádio de cricket. Foi realmente uma jogada fora do padrão. Então, nós temos aí, por um lado, a senhorita Stone querendo a sua compensation, damages, e no outro, o estádio dizendo que eles não descumpriram o dever de cuidado, não agiram em negligência. Então, vamos encontrar aí os 5 elementos dessa decisão judicial.
Primeiro aqui nós temos os facts. Facts é exatamente o que ocorreu, os fatos que eu narrei. Ela morava no estádio próximo, estava parado, foi atingido pela bola e etc. Qual que é a legal issue? Qual que é a pergunta que foi levada à corte? Qual que é a questão em divergência? A questão em divergência aqui seriam os diretores do estádio obrigados a indenizar a vítima? Teriam sido eles negligentes, sim ou não? Qual que é o ruling desse caso aqui? O ruling, a regra jurídica da época. Na época, a regra jurídica dizia que se um evento que causou o dano não foi considerado um exemplo reasonably foreseen, ou seja, um evento previsível, não há de se falar em responsabilização. E no reasoning, o que será que a House of Lords decidiu? A House of Lords decidiu que o réu não foi condenado. Ela julgou o pedido ali da senhorita Stone improcedente. O réu ele não foi condenado ao pagamento da indenização à senhorita Stone. E por quê? Qual que foi o reasoning ali? Por que eles acharam isso? Então, para chegar a essa conclusão, os lords aí da corte, eles utilizaram o forcibility test, que é um teste aí que muito comum na área de tortos, responsabilidade civil no common law. Esse teste diz que se um evento eles substituem, por exemplo, os dirigentes do estádio por uma outra pessoa ordinária naquelas mesmas condições, com as mesmas habilidades e competências. Se fosse uma outra pessoa, essa pessoa seria capaz de prever que o fato daquele estádio funcionar naquele local poderia machucar uma pessoa fora do estádio, e eles chegaram à conclusão que aquele fato era um fato imprevisível. Não era possível que um dirigente um dia iria imaginar que uma pessoa fora do estádio seria atingida na cabeça. E então esse reasonably foreseen test, o teste de forcibility test, ele, de acordo com o teste, a corte utilizou esse teste e isentou aí os dirigentes do estádio ao pagamento de indenização. E de acordo com esse teste aí realizado pela corte, eles resolveram que uma pessoa não pode ser responsabilizada por algo que ela não pode prever. Como ela não pôde prever aquele acidente, não teria como ela ter tomado medidas necessárias para evitar aquele acidente. E o result de tudo isso é que o réu não foi condenado ao pagamento de indenização. A corte decidiu que aquele caso foi considerado um caso isolado, um caso remoto, e por isso não condenou os dirigentes do estádio ao pagamento de indenização. Então, essa foi o nosso caso Bolton versus Stone. Então, nós tivemos aí os fatos, tivemos aí o ruling. O ruling o que o ruling diz? O ruling diz que se um fato for considerado imprevisível, não há de se falar em responsabilização. Temos aí o reasoning, né? A corte disse que se o estádio não pôde prever aquele acidente, então não havia nada que eles pudessem ter feito para evitar aquele acidente. Temos aí o result, e o result excluiu aí a liability, excluded liability, excluiu a responsabilidade do estádio. E no nosso último slide, nós temos aqui o resultado de tudo isso, assim, nas 3 instâncias. Então, em primeira instância, e aqui a corte de primeira instância, ela é chamada de High Court. Então, muito cuidado com a nomenclatura das cortes. Nós temos a palavra corte, ela significa
o órgão do poder judiciário, um juízo. Então, uma corte ela pode se referir tanto a uma corte de primeiro, segundo ou terceiro grau. Corte é o juízo. Então, aqui a High Court, que naquela época era a First Instance Court, a Lower Court, a corte de primeira instância, disse que o réu não descumpriu o seu dever de cuidado. Em segunda instância, em second instance, a Court of Appeal, que aqui era a segunda instância, na segunda instância, the decision was reversed. E quando eu falo the decision was reversed, ela foi reformada. Então, a segunda instância, a decisão judicial do juiz de primeira instância foi reformada. E em última instância, in the final instance, a House of Lords, que era esse tribunal aí de mais alta hierarquia do Reino Unido, they affirmed the first instance decision. Eles confirmaram a decisão do juiz de primeira instância e excluíram aí a responsabilidade dos dirigentes do estágio. E essa foi a primeira aula da nossa imersão em inglês jurídico. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais sobre o sistema jurídico common law. Eu particularmente acho essa matéria fascinante, eu adoro conversar sobre isso, eu adoro falar sobre isso, eu adoro ensinar essa matéria. E eu te vejo na próxima aula com Contract Law, tá certo? Então, eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!